E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Melo. Tudo bem, pessoal? Eu sou Carlos Rodrigues. E esse é o canal Espiritismo na Humanidade. Nós vamos falar sobre o que hoje, Carlinhos? Hoje nós vamos falar o tema de Allan Kardec. Sim. Né? Mas nós vamos falar de Kardec, é importante isso, Leandro, que a gente fale de Kardec antes dele se tornar o codificador mesmo. Tá Como bom? nós prometemos, né? Na Isso, chamada. na chamada. Nós mesmo. vamos falar um resumão para que a gente possa esclarecer para vocês alguns pontos. Sim. Que a gente às vezes não Claro, compreende. claro, né? com certeza. E aí é o seguinte, Quando foi que ele nasceu, Carlinhos? em 1804. 1804. Lá se vai aí 216 16 anos. anos, perfeito. É isso. E o nome dele, cara? Todo mundo conhece ele, Carlinhos, como Denizar, não, como Allan Kardec. Já entreguei, né? Já entregou. Mas como é o nome dele mesmo? Todo. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Muito bem. Ele nasceu na França, em Lyon, Sim. né? 3 de outubro, para ser mais exato. Tu sabia que ele era o filho de um importante juiz Sim. lá de Lyon, chamado Jean-Baptiste, e casado com Jeanne Louise do Ramel. Interessante que a família dele veio de uma antiga família, das famílias católicas. Sim. O mais interessante ainda, que ele foi criado no protestantismo. Perfeito. É isso mesmo. E a gente percebe, Leandro, que quando ele iniciou todo esse trabalho na cidade dele natal, ele foi levado para onde? Aquele instituto famoso que eu queria que você começasse a falar do instituto. O Instituto de Pestalozzi. Perfeito. Isso ficava em Everdun, na Suíça. É um instituto muito famoso, várias pessoas, inclusive Dona Leopoldina, a imperatriz, ela foi até esse instituto e várias pessoas foram visitar, porque o método de Pestalozzi era diferente, né? Era um método que ensinava as crianças através da intuição e do amor. Então era sempre das coisas mais fáceis para as mais difíceis e ela ia internalizando cada etapa. Então os pais de Hippolyte Léon Denisard Rivail resolveram matriculá-lo nesse lugar. Perfeito. E aí ele estudou, teve todos os seus estudos lá e voltou, pedagogo. E aí trazendo toda a bagagem que aprendeu com o mestre, e ele começou a trabalhar em sociedade. Então ele escreveu vários livros, Carlos. Perfeito. Você pode citar alguns aí. Cite alguns que eu cito alguns. Eu vou falar aqui dos livros. Ele falou do plano proposto para a melhoria da instrução pública. Sim. Ele falou do curso prático teórico da aritmética, gramática francesa clássica. Olha que interessante, catecismo gramatical da língua francesa. Sim. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Exatamente. Aí ele também escreveu qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. E esse estudo, Carlinhos, ele recebeu um prêmio. Perfeito, é isso mesmo. Ele recebeu um prêmio por esse estudo. Memórias sobre a instrução pública, manual dos exames de títulos de capacidade, soluções dos exercícios e problemas do livro completo de aritmética que ele escreveu. Então, ele fez muita coisa com relação à educação. Certo. E aí, Carlinhos? E quando ele voltou para Lyon, para a terra dele, ele veio falando, como a Pestalozzi era uma instituição altamente famosa, ele veio falando vários idiomas. Sim. Inglês, holandês, italiano, alemão, espanhol. E uma das traduções, as primeiras traduções deles foi em alemão. Sim, exatamente. Né? E ele era o francês. E quando na época de 1828, se eu não me engano, com a esposa chamada Amélie... Casou com a Amélie Gabrielle, se eu não me engano esse nome. Sim. Né? Ele fundou, engraçado, uma instituição para ensinar várias, como diz,
de grátis, né? Sem pagar nada, né? Gratuito. Química, física, anatomia comparada, astronomia e exatamente. Vários outros, né? Foi membro de várias sociedades, né, Carlinhos? E qual é importante? Eruditas, a Academia Real de Arras, que lhe concedeu o prêmio a qual que eu falei, sim. aquele lá, e muitas outras academias, né? Muitas outras sociedades eruditas que falavam sobre magnetismo, sobre eletricidade, por exemplo. Então ele fez parte aí de um mundo, de uma sociedade com muitas pessoas inteligentes. E o quanto mais você é inteligente, mais você é cético. Então, várias coisas não se encaixam na questão. Então, imagina só um homem que não era médium, não acreditava no espiritismo, numa sociedade totalmente cética com relação a essas coisas, e ele foi escolhido para ser o codificador do espiritismo. O mais interessante disso tudo, que eu vou fazer essa pergunta para você, por quê, Leandro? Ele escolheu o Allan Kardec. Qual foi por que Allan Kardec? Eu gostaria de... Allan Kardec foi um nome que ele já havia usado em uma das reencarnações passadas, quando ele era um druida, tipo um juiz. Ele tinha um cargo tipo de juiz. Ele é nessa sociedade druida. Então, como ele havia usado esse pseudônimo, Allan Kardec, ele resolveu usá-lo mais uma vez nessa encarnação. Outra pergunta: como que ele sabia que ele usou esse nome anteriormente? Em uma das comunicações, quando ele estava estudando o espiritismo para escrever o Livro dos Espíritos, ele recebeu essa informação sobre uma vida passada dele. E aí ele falou: poxa, eu vou usar então esse nome mais uma vez. E o mundo espiritualista o conhece como Allan Kardec. Mas na França, ele é conhecido, claro, como Allan Kardec, mas também como Hippolyte Léon Denisard. É isso. E é interessante essa nossa conversa, que eu acho fantástica, assim, bem natural. E Kardec, ele faleceu, né, na França, em Paris. Não foi em Lyon, foi em Paris. 31 de março de 1869. Ele teve um problema de aneurisma, né? E os restos dele, mortais, estão no cemitério em Paris. Eu não me lembro o nome, na realidade, mas continua lá os restos dele em Paris. É interessante a gente falar do nascimento e do desencarne, falecimento, para que a gente possa compreender a distância que nós temos, ou seja, uma vida única, assim, rápida, e ele fez, que nós não vamos falar hoje de espiritismo, vamos falar só do anti-espiritismo, mas quantas obras esse homem inteligentíssimo escreveu. Sim, então, exatamente. Nós vamos deixar para falar do espiritismo, né, Leandro, nas próximas... É isso mesmo. E é importante, Carlinhos, desculpa ter te cortado, mas é importante, por exemplo, que vocês vão ver nos próximos vídeos, quando Allan Kardec já está codificando o espiritismo, que ele teve, antes de começar, a informação de que seria muito difícil a missão de ser reformador. Inclusive com a possibilidade de perder a própria vida. E mesmo assim, ele continuou com sua missão. Aí a gente vê as missões de vários da sequência, né? E Kardec é o que escreveu várias obras que nós vamos falar outras vezes. Pelas dificuldades também financeiras que passou, nós vamos falar sobre isso. Então, pessoal, muito bom a gente falar disso, né? Do Kardec, mas a gente deu uma pincelada, só para que vocês compreendam. Mas a próxima vez, no próximo vídeo, nós vamos falar do Kardec, codificador. Nós vamos falar do codificador, das obras básicas do espiritismo. Tem muitas informações do Kardec, por exemplo, no Wikipédia, só que em muitos trechos do texto do Wikipédia tem escrito embaixo, sem referência. Então nós não vamos citar porque não existe um lugar onde você possa procurar. Mas, por exemplo, o que nós acabamos de falar para vocês, a gente pegou, por exemplo, do ESD 1, que está lá no site da FEB, por exemplo. Na realidade, está aqui. Nós pegamos tem todo o material que a gente pega, tem referência. Nós não podemos pegar em qualquer material Sim, a gente estuda do estudo sistematizado, direto da FEB também. Exatamente. Então, como a gente sempre fala aqui,
procure a informação, vá atrás de outras coisas que você queira saber sobre o Kardec antes de ser o codificador. E aguarde os próximos vídeos, será sobre Kardec, mas ele já como codificador e a vida dele, quanto foi difícil como codificador. E quem quer saber um pouco mais sobre Kardec também, tem o livro, o filme do Kardec. Sim. Também. É um filme muito legal, muito bacana, e eu aconselho que vocês assistam esse filme. Pessoal, o importante é que vocês vão à busca, a gente dá uma leve introdução. E aí vocês vão à busca, porque isso que é interessante, né? Sim. O estudo é interessante para isso. Leandro, foi maravilhoso. Foi, com certeza. Né? E a gente fica feliz, pessoal. Muito feliz. Eu que vou falar hoje. Hoje vocês curtem lá. Dá um like. No sininho também. E é isso. Foi maravilhoso, mano. Então você é o Carlos Rodrigues. E eu sou o Leandro Melo. E esse é o canal Espiritismo na Humanidade. Tchau, pessoal. Um abraço, pessoal. Fique em paz.